Boa noite, telespectadores da Just TV e de volta em mais um programa Marisa Bland, que vai ao ar toda quarta-feira a partir das 21 horas. E hoje do meu lado, o Luiz Cláudio Carvalho, que é professor de inglês e vai falar um pouco para a gente aqui a respeito de cursos, a respeito de dublagem, de interpretação, de tradução, de várias coisas. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E espero que essa entrevista seja bastante elucidativa para todos vocês. Então, eu quero saber primeiro algumas coisas pessoais, né? Como foi que você começou a se dedicar a essa carreira? Eu sei que você fez letras, que você estava me falando e tudo. E eu convidei porque eu achei interessante, porque ele também usa a profissão dele para se inserir no meio artístico. Ele já fez tradução, várias coisas, interpretação para artistas também, né? Então, me diz uma coisa, né? Como é que você começou a se dedicar? Por que você enveredou por esse lado? Bom, tudo começou quando eu estava tendo uma certa dificuldade com a língua inglesa na escola. Ou seja, na escola não há um sistema realmente eficaz no sentido de selecionar inglês. E eu estava tendo algumas dificuldades e, em função dessas dificuldades, eu procurei fazer um curso. E tive um convite para fazer um curso numa escola específica de inglês, que eu não vou mencionar o nome para evitar questão de propaganda, né, indireta. E descobri que a língua inglesa é realmente muito simples em sua estrutura e isso me despertou interesse pelo idioma. O interesse foi tão grande que depois que eu finalizei o primeiro mês de curso, eu já comecei a lecionar. E por ter tido uma performance boa nesse período, eles me convidaram para lecionar, eu comecei a lecionar o nível anterior e comecei já a dar aulas particulares, e aí surgiu realmente uma paixão muito grande pelo idioma. Foi mais ou menos assim. Olha só, não, porque eu estava vendo na sua página lá que uma aluna, ela falou o seguinte: não, eu ouço todo mundo falando, eu entendo perfeitamente bem, mas aí na hora, eu compreendo, a minha compreensão é boa, mas aí na hora de eu me expressar, dá um branco, eu não acho a palavra certa para me referir a determinada coisa. Por que isso acontece? Porque tem muita tradução, a pessoa pensa na própria língua e vai tentar depois falar a outra a partir disso, né? Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque normalmente nos cursos de inglês o aluno ele é exposto de uma forma passiva. Quando se está aprendendo uma nova língua, um novo idioma, há duas habilidades que são desenvolvidas, né? A habilidade receptiva e a habilidade produtiva no idioma. Normalmente a habilidade receptiva ela cresce muito porque o aluno é exposto ao idioma de uma forma passiva, ou seja, o professor explica os exercícios são feitos de forma onde eles ficam extremamente passivos, ouvindo bastante, e há muito pouca produtividade, ou seja, interação entre os alunos. Uhum. Primeiro porque o professor não pode monitorar um grupo grande de alunos, às vezes, normalmente você tem 18, 20 alunos, e isso causa uma certa deficiência de tempo para o professor para poder monitorar todos eles. Então, isso por si só já causa uma deficiência muito grande no sentido de articulação no idioma. E isso explica o porquê, por exemplo, das pessoas entenderem melhor do que falam, ou seja, o tempo de exposição ao idioma na parte produtiva é muito pequeno em relação à parte receptiva. Então, o que se deve fazer é procurar aumentar esse tempo de produtividade no idioma através de muita repetição, muito exercício em inglês a gente chama de drills, ou seja, o aluno ouve, repete, articula bastante, e o professor precisa estar ciente disso. Engraçado, né? Por exemplo, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu, com 16 anos, fiz intercâmbio e eu aprendi muito vocabulário no intercâmbio, realmente. Agora, falar, desembuchar, foi a partir do momento em que eu comecei a dar aula. Por quê? No primeiro dia eu estava muito nervosa e falaram para mim: Marisa, não se preocupa, porque os alunos sabem no mínimo 10 vezes menos que você. Então você vai estar lá, você pode se corrigir, você prepara a aula antes, você não vai falar do nada, alguma coisa. Então você está numa situação de um certo conforto, né? Uma situação confortável para estar fazendo o que ele falou, que é a parte produtiva, você produzir língua, né? Você está numa situação confortável. Então, a partir daí, eu acho que isso me ajudou bastante, né? Agora, vocabulário, realmente, você tem que ter uma interação com nativos, né? Essa interação é muito importante com pessoas para você vivenciar, isso que eu queria perguntar, vivenciar as situações do dia a dia, porque você aprende vocabulário relativo a cada situação que você
experiencia, né? Fala um pouco sobre isso. Na verdade, você não precisa morar num país onde a primeira língua é o idioma para falar inglês bem. Muitas pessoas aprendem inglês aqui no Brasil e são excelentes profissionais. Muitos professores se formam aqui e conseguem ter um bom domínio da língua inglesa. O que é importante é realmente você ser o seu maior motivador, ter bastante curiosidade com relação ao aprendizado do idioma, ou seja, questionar muito. Às vezes eu percebo que o que falta nas pessoas realmente para dominar o idioma é essa curiosidade natural que as crianças, por exemplo, têm. Ou seja, questionar bastante, procurar fazer pesquisas, ser curioso, porque hoje a gente pode praticamente ter os Estados Unidos ou a Inglaterra ou qualquer outro país em casa. Nós temos todos os recursos tecnológicos, nós temos multimídia, nós temos internet, nós temos cable TV, TV a cabo, DVDs, assim, diversos idiomas, ou seja, não só em inglês. Então, o aprendizado da língua hoje se tornou muito mais fácil. Então, você pode ter uma grande exposição ao idioma de diferentes formas e fazer uso desses recursos tecnológicos que estão aí disponíveis. Basta ser usado, basta que a gente utilize eles de uma forma sistemática e frequente. Não, porque você estava me falando assim, que hoje em dia em sala de aula você pode reproduzir essas situações que você estaria vivendo numa viagem ou numa experiência prática num outro país, numa família estrangeira, alguma coisa assim. Você pode reproduzir isso dentro da sala de aula e falar sobre diversos temas, né? É Se bem que não vai ser muito realista o negócio, mas de repente a ideia da coisa está lá, né? Pelo menos, né? Então você estava me falando sobre isso, você estava me falando também do ponto, fala do ponto do cérebro, que ele é a favor, por exemplo, a pessoa aprender 2, 3 línguas ao mesmo tempo e desde criança. Por quê? Me explica um pouco sobre isso. As crianças, por ainda estarem em formação, o cérebro está em formação, elas têm o aprendizado linguístico num ponto do cérebro. Ou seja, toda a informação em termos de som vai para o mesmo ponto, o que facilita bastante. Então, isso explica o porquê das crianças aprenderem inglês mais rápido. Alguns adultos me questionam, por que as crianças aprendem tão rápido? E aí eu explico que é em função disso, ou seja, todo o aprendizado linguístico ocorre num ponto do cérebro enquanto a gente é criança. Quando nós nos tornamos adultos, o que acontece? A segunda língua a ser aprendida, ela vai para um outro ponto do cérebro, causando um pouco de lentidão no aprendizado. Ou seja, você precisa pensar no teu idioma para depois passar para o outro idioma, entendeu? Então, essa lentidão, ela ocorre em função disso, de você ter que traduzir do teu idioma para o idioma que você está se propondo a aprender, no caso, o inglês. É engraçado, quando a gente é criança, a gente não percebe a dificuldade da coisa. É o que eu estava falando para ele, por exemplo. A gente aprende a letra maiúscula e a letra minúscula. E graficamente elas são completamente diferentes. É como se você estivesse aprendendo 2 línguas, mas aquilo você assimila de uma forma tão natural, porque você aprende tudo ao mesmo tempo. Quando você é criança e você lê um texto em letra de forma, que ele está falando que não é de forma em manuscrita, que é... Como é que você falou que é? Cursiva. Cursiva. E letra de forma. Você lê os 2 textos e aquilo para você é automático e tanto faz, tá num tipo de letra ou outro, você compreende, né? Então, é muito interessante isso. E se vocês quiserem escrever, vocês já estão aí na página da GTV, vão lá no espaço, né? Digitem a sua mensagem e cliquem em enviar, que a gente responde a pergunta de vocês no ato e na bucha. Que mais aqui? Deixa eu ver. Não, por enquanto ainda não, vamos continuar aqui, né? Me fala um pouco sobre... intérprete, por exemplo, você vai numa viagem de negócios, enfim, com alguma pessoa que vá trabalhar no exterior, fazer alguma atividade, você tem que estar lá para traduzir. Fala um pouco sobre isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto Fulbright nos Estados Unidos, em Washington, onde nós recebíamos educadores do Brasil que eram agraciados com o prêmio por melhores gestores, por melhor gestão no período letivo de cada ano. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos como tradutor e intérprete nesse programa. 2 anos como tradutor e 2 anos como líder e intérprete. E foi uma experiência fantástica, porque a gente pôde ter contato com o suprassumo dos educadores brasileiros. Então, eles eram agraciados com um prêmio em Washington e o prêmio consistia em fazer um tour pela cidade de Washington, visitando a Casa Branca, o Congresso Nacional, visitávamos também
a Biblioteca do Congresso, alguns monumentos locais, e de lá eram designados para um estado norte-americano, onde eles se familiarizavam com o sistema educacional local. E isso criava bastante intercâmbio cultural entre o Brasil e os Estados Unidos, facilitando assim e promovendo também ambas as culturas, porque ao mesmo tempo que eles assistiam muitos workshops e muitas atividades culturais relacionadas aos Estados Unidos, eles também tinham a oportunidade de experienciar a cultura e viver no dia a dia a cultura norte-americana. Então foi uma experiência fantástica, porque a gente pôde ver que nós temos muitos educadores bons no Brasil, criativos, mas a nossa única deficiência está ainda na questão do aprendizado da língua inglesa, ou seja, eles iam para lá com uma limitação muito grande em termos de idioma, e isso dificultou bastante um entendimento mais profundo da cultura. Mas nós, como intérpretes, fizemos o melhor possível para que eles pudessem sair de lá com bastante informação. E foi uma experiência muito interessante. Não, mas o que eu estava vendo na tua página era o Festival de Cinema, né? Onde foi? Em Nova York? O Festival de Cinema foi na Flórida. Na Flórida, exato. Na Flórida. Então, eu estava vendo isso e tinha alguns artistas lá que você trabalhou com eles, tal, o José Wilker, né? José Wilker, Daniel Filho, vários. Daniel Filho, quem mais? Nós interpretamos vários deles, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com alguns atores, como você mencionou aí, Carla Camurati, até o Daniel Filho, a Luana Piovani. Nós fizemos traduções simultâneas deles durante o festival, porque a imprensa local precisava muitas vezes ter uma ideia melhor do que era o cinema brasileiro lá fora, entendeu? Sim, então, eles davam uma coletiva e você estava lá para... Não, na verdade existe um painel chamado... existe um painel dentro do Festival de Cinema, onde eles têm que dar entrevistas e discutem vários aspectos da indústria cinematográfica. E nós fizemos as traduções simultâneas durante 4 anos. Mais ou menos nós trabalhamos fazendo essa tradução. E eu tive a oportunidade de estar em contato, sim. E conhecer também bastante sobre o nosso cinema, que está melhorando muito e está ganhando cada vez mais mercado. Olha só, peraí, deixa eu atualizar. Vamos ver se a gente tem pergunta. Ok. Não, peraí que está com um pequeno problema, mas vamos continuar aqui com a entrevista, né? E me fala uma coisa, aí o que você fez? Porque tem a parte de dublagem, né? Você fez dublagem? Na verdade eu não fiz dublagem, na verdade eu utilizei um conceito de voice-over. Voice-over é uma terminologia usada nos Estados Unidos que quer dizer locução, ou seja... mas o trabalho de voice-over envolve muito mais do que locução. O artista tem que realmente, às vezes, dar uma inflexão de voz maior e mais acentuada em determinados casos para passar emoção. E eu tive a oportunidade de conhecer também o Ed Green, que trabalha com locuções de filmes para trailers, e a gente fez um trabalho juntos. Fizemos um trabalho junto lá, interessante, onde a gente implementou um sistema chamado voice-over para websites. E chamado rollover, ou seja, você clicava e você tinha o som também em websites. O conceito de som, assim, veio para mim como algo para acrescentar em termos de idioma, porque uma das coisas muito importantes e que alguns cursos negligenciam é não dar a oportunidade do aluno de se ouvir no idioma. Ao se ouvir no idioma, você desenvolve o que a gente chama de sensibilidade natural, e isso por si só promove um grande avanço com relação ao aprendizado do mesmo. Uma coisa que você falou para mim, que eu comentei com você, que eu conheci um pessoal que fazia aquele, aliás, que vendia aquele curso que é para você aprender dormindo. Então você coloca uma gravação debaixo do travesseiro, é sério, bota o fone de ouvido, dorme, e aí depois de um tempo que você já está dormindo, aquela gravação ela começa a tocar. Só que tem vários exercícios que você tem que fazer antes. Você tem que ler primeiro, fazer toda a leitura daquilo que você vai ouvir antes e depois dormir e ouvir aquilo dormindo. E tem um pessoal que vende esse tipo de curso. Ele estava falando que é meio assim furada. O que você acha? Eu acho que o inglês virou uma indústria, né, como vários outros produtos que a gente vê no mercado. E como a gente
tem uma propaganda de marketing muito acentuada nessa área específica, cada um está tentando pegar a sua fatia, né? Então, surgem várias coisas absurdas, como essa que você acabou de falar. Não acredito que você possa aprender inglês simplesmente dormindo, ou seja, mesmo por mais dormindo o teu cérebro está em total relaxamento, total descanso. Ele não está realmente funcionando de tal forma que você possa assimilar ou absorver qualquer informação. Eu questiono isso aí. Eu não conheço ninguém que chegou a um estado, digamos assim, satisfatório em termos de aprendizado, seguindo tal metodologia. Mas também não descarto a possibilidade. Eu acho que... Você acha que o inconsciente absorve mais rápido informação que o consciente? Ou não? Não, eu acho que para a pessoa realmente ela ter uma assimilação melhor do idioma, ela precisa focar, ou seja, ela precisa ficar totalmente centrada no que está fazendo, ou seja, concentrar-se especificamente no objetivo a ser atingido e ter regularidade, que é o que é mais importante. Muitas vezes as pessoas querem estudar 2 ou 3 horas de inglês seguidas e isso pode ser até negativo do ponto de vista de aprendizado, ou seja, o que você precisa é ter mais regularidade com o idioma, ou seja, é melhor você fazer pequenos intervalos de estudo, ou seja, estudar um pouquinho a cada vez, ou seja, 30 minutos ou 45 minutos, 3 ou 4 ou 5, de preferência todo dia, do que estudar 4 ou 5 horas somente num sábado, por exemplo. Assim, porque além do fator estresse, chega uma hora que você cansa e não absorve mais tanta informação, tem que lembrar que a língua é uma coisa gradativa. Então, o seu aprendizado de amanhã, aliás, depende do que você aprendeu ontem. Entendeu? Então, não adianta... aí que tá, né? Você vai acessar uma informação que você teve anteriormente, de repente, para aprender alguma coisa para frente. Isso é importante. Então, tem que ser por etapas, né? Olha, exige que haja um reforço, ou seja, uma revisão do que foi visto anteriormente para que o aprendizado se consolide, é verdade. Olha, só temos perguntas. A Daene está perguntando, posso arriscar nessa profissão? É rentável? Eu acho que é rentável, sim. Eu acho que nós estamos vivendo, inclusive, foi até oportuna a pergunta dela, porque o Brasil está passando por um momento assim, muito interessante nessa área. Ou seja, nós vamos ser palcos de 2 grandes eventos, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, e isso vai certamente atrair muitas pessoas, né, de vários países aqui. Parece que há uma estimativa de 6 milhões de turistas que estarão entrando no país e, obviamente, milhares de oportunidades para quem fala inglês bem. É importante frisar isso aí, não é arranhar o inglês, é simplesmente falar bem o inglês, ou ter um bom domínio para que as chances realmente sejam maiores, porque a concorrência também vai ser bastante acirrada nessa área. Além disso, é importante também assim, começar antes, ou seja, porque na nossa cultura a gente tem a tendência de começar as coisas sempre de última hora, então o toque que eu daria a vocês que estão se propondo a aprender a nova língua. Sim, tem empresário lá no Rio de Janeiro que está fazendo isso, está dando curso para os funcionários para essa época aí das Olimpíadas, da Copa e tudo, eles já estão começando a se preparar desde já. Exato. E tudo tá caro, o aluguel lá, 3 dias num apartamento foi para 15 mil reais, né? E já estão fazendo negócio, fechando o negócio agora. E mais apartamentos serão construídos e mais oportunidades serão geradas, entendeu? Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar que o Brasil está tendo para realmente as pessoas se aprofundarem mais no idioma. E aos profissionais, como é o caso dela, se ela está pretendendo enveredar nessa área, o meu conselho é que ela seja simplesmente uma profissional dedicada no que está fazendo, porque o professor de inglês tem uma responsabilidade grande, que é ser bastante, nós dizemos em inglês, resourceful, ou seja, ter bastante informação para passar. E para isso o professor tem que realmente procurar viver a língua. Ou seja, tem que procurar ler bastante no idioma, viajar para o exterior, se expor ao idioma de todas as formas possíveis e procurar realmente criar conteúdos para que ele possa dividir com os alunos que precisam muito dessas informações. Olha só, a Ritinha está perguntando, faça uma declaração, aliás, está mandando, hein? Faça uma declaração de amor em inglês, não acha um inglês muito romântico. Olha só... Fazer uma declaração de amor em inglês? Não, isso aí eu só posso fazer em off, ok? No ar eu não posso fazer.
Mas assim, o inglês é tão romântico quanto qualquer outra língua. É só você escolher. Dá para rimar, né? Toda língua que dá para rimar, eu acho que... Claro, claro. Na verdade, o inglês é uma língua tão romântica e tão doce quanto qualquer outra língua. O que você precisa fazer simplesmente é aumentar o teu vocabulário, ou seja, procurar estudar. Porque muitas das vezes as pessoas elas estudam inglês, aprendem um pouquinho e ficam com o vocabulário limitado. E isso cria uma distorção da própria amplitude da língua, entendeu? Então, talvez ela tenha essa visão distorcida em função de uma certa limitação de vocabulário ou de algo específico na área romântica, que é a área que ela está procurando. Limitação hoje. Na área romântica, filha, você quer uma solução para o seu problema? Você tem que acatar um gringo. Aí não tem mais limitação na área romântica em inglês. É verdade, também é uma outra opção. Olha aqui, a Daniele está pedindo para você falar bem rápido. Peixe, bola e gato, em inglês. Peixe, bola e gato. Bem rápido. Mas por que ela pegou dela da fala? Então, você falou que é carioca, então tem tudo a ver. Ó, Fish, ball and cat. Fishball cat. Fishball cat. Fishball cat. Você é carioca, né? Então tem tudo a ver. É verdade. Tem tudo a ver. Fishball cat. Ok. Que mais aqui? Vamos ver se a gente tem mais perguntas. Deixa eu só atualizar. Não, por enquanto não. E me fala uma coisa, quais são os seus projetos para o futuro e se existe diferença entre você dar aula para criança e para adulto, se criança dá muito trabalho, se o método tem que mudar, como é que é? Não, eu trabalho basicamente com adultos, ou seja, os meus alunos são profissionais de diversas áreas e o meu método é voltado para o aprendizado adulto, ou seja, o meu público é adulto realmente. Mas há metodologias interessantes para as crianças também. É tão gratificante quanto trabalhar com crianças ou adultos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com criança há muito tempo atrás e eu me lembro que era fantástico. Assim, quando eles gostam de você, assim, eles criam uma conexão muito grande. Você causa um impacto muito positivo na vida deles e eles jamais esquecem. E isso é muito interessante. Mas o meu projeto para o futuro é realmente criar um sistema onde a gente possa atingir o maior número de pessoas possível e fazê-los aprender esse idioma dentro do menor espaço de tempo possível. É claro que isso é uma proposta um pouco audaciosa, mas assim, existe técnicas, ou seja, existem ferramentas hoje e alguma sequência sistemática que, uma vez assimilada, você pode realmente atingir domínio do idioma dentro de um tempo até relativamente pequeno, ou seja, não precisa ficar 3 ou 4 anos estudando o idioma. Se você se dedicar assim de forma sistemática, 2 anos aproximadamente, você pode ter uma boa desenvoltura no idioma, desde que você siga realmente as técnicas. Porque o que é mais importante é aprender a aprender, ou seja, muitas das dedicação. vezes, exato, você aprender algumas técnicas que te levam a um resultado e ser consistente nas mesmas. Isso é que é importante. Então, uma coisa que aconteceu comigo, eu procurei dar uma solução para o problema, eu não sei se foi a melhor, mas foi a que eu encontrei na época. Eu tinha uma turma de criança de inglês, porque eu dei aula de inglês também. Eles não queriam sentar de jeito nenhum, eles não sentavam, eles ficavam em pé fazendo bagunça. Aí sabe o que eu fiz? Em vez de fazer exercício no caderno, fazia exercício na lousa, já que não sentava, eu dava o pincel mágico, eles iam na lousa e preenchiam fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Uma boa alternativa, você fez porque bem. Não tinha outro jeito, então eu fiz um exercício em que eles podiam aprender e se exercitar e brincar e trabalhar de pé, né? Que podia... Claro. Foi uma boa saída. Uhum. Entendeu? E você já teve alguma situação assim, que você falou que ia contar causas assim, inusitadas, tanto em viagens quanto dando aula? Eu trabalhei na Flórida com a comunidade brasileira e havia realmente houve várias histórias interessantes e uma delas é que o perfil é outro, é diferente do teu caso. O meu caso lá era que as pessoas, por trabalharem muito, às vezes elas chegavam muito cansadas no curso, né? E houve uma história engraçada que eu estava dando aula e o aluno simplesmente dormiu sentado. E eu fiquei aguardando. Ele estava muito cansado, então depois de umas meia hora ele acordou totalmente assim aéreo, sem saber o que estava acontecendo. Então essa é uma história engraçada, dentre várias outras que ocorreram. Mas nada similar ao caso da criança, das pessoas não conseguirem
É fogo. ficar parada É fogo. o tempo todo. Era o contrário, o excesso de trabalho realmente causava essa dificuldade de aprender o idioma. Olha só, e me diz uma coisa, você sabe alguma outra língua? Você se arriscaria a aprender uma outra língua? E eu queria saber também se quem já, mesmo estando aprendendo simultaneamente e depois de uma certa idade, se você já sabe uma língua, se é mais fácil você aprender outra. É verdade. Na verdade, eu estudei francês antes de inglês e até hoje eu lembro. O que eu posso te garantir é que se você estuda uma língua quando é criança, ela tende a ficar mais, entende? E, obviamente, à medida que você aprende uma língua, ou seja, o teu cérebro cria algumas sinapses, conexões, né? Sim, pelo menos o método, aquela forma de aprender, você já sabe como é. Que facilita realmente uma segunda ou terceira língua, sem dúvida. É verdade. Ok? Sem dúvida. É um princípio até lógico, ou seja, o cérebro, quanto mais nós o utilizamos, melhor ele fica. Então, quanto mais línguas você estudar, mais você vai ter facilidade para aprender uma nova língua. Sim, é verdade. E, bom, a gente está terminando, Fê, ou ainda tem um tempinho? Bom, então, vamos nos despedindo, né? Queria que você desse e-mail, telefone de contato e a página, porque na página a gente não deu para carregar as fotos aqui, mas está cheia de foto dele, dos clientes, dos artistas, para quem ele trabalha e tudo, né? Então, dá os seus links para... Não, na verdade, o propósito do blog que eu criei foi para trazer alguma elucidação no sentido de como aprender. Que muitas das vezes, o que eu percebo, nós como professores, nós negligenciamos nessa área. Nós passamos informação ao aluno e esquecemos de, muitas das vezes, dar uma forma sistemática para como eles devem estudar. E no blog você vai encontrar isso. O blog pode ser acessado no www.luizcarve, que são as iniciais do meu nome. Luiz com Z? Luiz com Z, LUIZCARV.wordpress.com, WORDPRESS.com. E o e-mail de contato é luizcarve@hotmail.com. Então, nesses dois endereços, vocês podem fazer perguntas e, se vocês tiverem alguma dúvida que a gente possa esclarecer, pode entrar em contato conosco. Então tá, gente. Beijo para vocês. Vejo vocês quarta-feira que vem, a partir das 21 horas. Mua!